Nós outros estamos haciendo el ayuno de Daniel. Você sabe o que é isso? El ayuno de Daniel é um ayuno de 21 dias. 21 dias, quando nós outros vamos a buscar o Espírito Santo com todas nossas forças, com toda nossa fé, de todo o nosso coração. Por quê? Porque vamos a estar 21 dias alejados da comunicação secular deste mundo e vamos a involucrar-nos com as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Por quê? Por que isso? Porque o Espírito Santo é a bendição mais grande que uno pode receber em sua vida. Amém? Agora, para que você receba o Espírito Santo, primeiro você tem que saber quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, é o próprio Deus. Deus Padre, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas que formam um único Deus. Amém? O Padre não é maior que o Filho, o Filho não é maior que o Espírito Santo, não. São iguais em poder, em plenitude. Amém? São iguais em todo. Não há diferença. Simplesmente houve a época em que Deus Padre se manifestou a los homens, em la época do Antigo Testamento. Deus Padre se manifestou. Foi Deus Padre quem falou com Abraão. Amém? Quem falou com Moisés. Depois, vindo a época que Jesus vindo ao mundo para trazer a salvação, para dar a vida em la cruz, para salvar-nos, para perdonar nossos pecados, para rescatar-nos das garras do diabo. Amém? Então, Jesus vindo para trazer a salvação. Pero, uma vez que Jesus cumpriu sua missão, deu a vida em la cruz, cargou com nossos pecados, cargou com nossas maldições e ressuscitou, venceu a morte, venceu o diabo. Ele não podia mais estar aqui neste mundo, ele tinha que volver ao Padre. Ele cumpriu sua missão. Amém? E tinha que volver ao Padre. Pero Jesus sabia que nós outros não podemos viver sem Ele, porque mientras Ele esteve aqui, Ele aconselhava, Ele orientava os discípulos, aqueles que Ele seguiam, sim ou não? Los protegia, los guardava, não é verdade? Sim ou não? Ele fazia milagros, Ele curava, Ele liberava. Pero, uma vez cumprida a sua missão, teve que regressar. Pero, Ele prometeu enviar o Espírito Santo, enviar seu próprio Espírito, para que estivesse com nós outros para sempre, todos os dias, todos os dias. Amém? Aqui, no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 16, habla sobre a promessa do Espírito Santo, e aqui diz assim: Jesus disse: e eu rogarei ao Padre, e os dará outro Consolador, para que esteja com vós outros para sempre. Amém? Outro Consolador. Hasta aquele momento, hasta então, Jesus era o Consolador.
Jesus era el guia, Jesus era el ajudador, amém? Pero, volviendo ao Padre, Ele enviaria outro Consolador, que é o Espírito Santo. Porque nós outros fomos criados por Deus para que fôramos templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, amém? Todos necessitamos do Espírito Santo para que sepamos que caminho seguir, para que tenhamos a guia nesta vida, para saber que decisão tomar la vida. Desafortunadamente, há muitíssima gente que crê em Deus, tem fé em Deus, hasta já recebeu muitas bendições de Deus através da fé, porque as bendições se conquistam por la fé, amém? Se recebem por la fé, e no momento em que a pessoa atua la fé, apoiada em las promessas de Deus, ela recebe a bendição de Deus. Ela pode ser curada de uma enfermidade, ela pode ter sua família restaurada, sua vida restaurada em todos os aspectos, ela pode ser livre de los espíritos malignos, amém? É um acto de fé. Pero há muita gente que já recebeu bendições, já foi curada, já foi liberada, pero todavia vive uma vida vazia, uma vida triste, uma vida sem sentido. Há pessoas que vivem tomando decisões equivocadas em la vida, atuando movidas por los sentimentos, por las emoções, e aún crendo em Deus, aún estando dentro da igreja, acabam fracassando em muitos aspectos da vida. Me explico? Estou sendo claro? Você acompanha o pensamento? Porque, mire, não é o hecho de uno pertencer a uma igreja, ser membro de uma igreja, que vá ser feliz, que a vida vá cambiar em todos os aspectos. Não, isso não significa nada. Há muita gente crente, muita gente de fé, cuja vida está destruída, fracassada, llena de problemas. E por quê? Por quê? Se a pessoa tem fé, simplesmente porque a pessoa pode ter muita fé, pero se ela toma uma decisão equivocada em la vida, por suposto que ela vai sofrer as consequências dessa decisão que ela toma. Me compreende você? Você pode ter toda a fé do mundo, você pode crer muitíssimo em Deus, você pode crer em la palavra de Deus, pero se você toma uma decisão equivocada, você vai sofrer as consequências, com toda a fé que você tenha, com toda a religiosidade que você tenha. Me explico? Sim ou não? Está claro? Porque lo que uno siembra, uno cosecha. Essa é a lei da vida. Se uno siembra lo malo, vai cosechar lo malo, vai ter problemas, vai fracassar. Há muita gente que crê em Deus, pero não tem a guia, não tem a direção, não tem o Espírito Santo para conduzir seus passos. Amém? Quando a pessoa tem o Espírito Santo em sua vida, aunque ela seja tentada, ela passe por uma tentação, ela é capaz de resistir à tentação, porque o Espírito Santo
la fortalece. Ele é capaz de apoiar-se em la palavra de Deus e não deixar-se influenciar por seus sentidos naturais, por seus sentimentos, por suas emoções. Me compreende você? Verifique você que Jesus, ele foi bautizado no Espírito Santo. Quando ele foi bautizado em las águas, não? Ele, Espírito Santo, vindo também sobre ele, como paloma. Verdade que sim? Sim ou não? Solamente depois que Jesus foi bautizado com ele, Espírito Santo, ele foi levado ao deserto para ser tentado por el diabo. Ele havia ayunado 40 dias e 40 noites. Ele estava débil, sua carne estava débil, pero seu espírito estava forte. Amém? Seu espírito estava forte, porque ele havia recebido o Espírito Santo. Então, quando Satanás vindo para tentá-lo, e Satanás tenta a uno, de que maneira? Em que situação? O diabo ataca em la debilidade de la persona. Todos nós outros temos nossas debilidades. Sim ou não? Compreende, sim ou não? Você pode ter muita fé, você pode ser crente, você pode estar sempre participando em la igreja, mas todos temos debilidades. O pastor tem debilidades, o obreiro tem, o membro da igreja tem, todos temos nossas debilidades. E por que tantas pessoas crentes caem em pecado? Às vezes caem no adultério, às vezes acabam fazendo coisas malas, roubando, não? Enganando, defraudando a um. Por quê? Tantas pessoas caem no pecado, a um sendo crente, a um conhecendo a palavra de Deus, a um conhecendo a verdade, a pessoa acaba inclinando-se à la mentira, porque há muita gente que conhece a verdade, pero vive no pecado, vive em erro, vive fazendo coisas malas. Sim ou não? Verdade ou não? E por quê? Porque a persona é débil espiritualmente, porque a persona ela não nasceu do Espírito Santo, não nasceu de novo. Ela conhece a letra, ela conhece o que está escrito, ela crê, ela tem fé, pero ela não é capaz de negar a si mesma, de negar sua carne, os prazeres da carne. Ela não é capaz de resistir ao pecado, resistir ao diabo, para ser a vontade de Deus, porque lhe falta a fortaleza do Espírito Santo, lhe falta o poder do Espírito Santo. Me explico? Você compreende? Vê você a importância do Espírito Santo em nossa vida. Ele guarda nossos passos para que não caigamos em tentação. Ele nos dá capacidade para resistir às tentações. Jesus estava débil e Satanás atacou nele ponto débil, em sua debilidade, dizendo: se eres filho de Deus, di que estas pedras se convertam em pão. Ele estava louco para comer, ele estava desesperado para comer, ele tinha hambre. Imagina você 40 dias. Às vezes nós quedamos um par de horas sem comer, e quando vemos um prato de comida, sim ou não? Não é verdade?
Às vezes nos quedamos aqui um par de horas na igreja buscando a Deus e tal, depois quando saímos, não, e vamos a comer, estamos hambrientos, e às vezes comemos como se for a última comida, verdade? Não? Desesperados, não? De hambre. Jesus havia ajudado 40 dias e 40 noites, estava hambriento, e ele sabia que podia facilmente, com a palavra, transformar aquelas pedras em pães. Ele não podia obedecer à voz do diabo, ele não podia ser a vontade do diabo, ele não podia usar sua autoridade, seu poder em seu próprio benefício, porque estava aqui como homem e não podia fazer uso de sua natureza divina em seu favor. Então ele não podia ser isso. E naquele momento, o Espírito Santo lhe deu fortaleza, lhe fortaleceu. E ele usou a palavra de Deus e resistiu ao diabo, disse: Satanás, escrito está, no solo de pão viverá el homem, sino de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? No solo de pão. E quando a pessoa ela tem o Espírito Santo, ela resiste às tentações. Não significa que ela não seja tentada, pero ela tem condições de resistir às tentações. Amém? Ela sabe discernir perfeitamente lo que é bueno e lo que é malo, lo que agrada a Deus e lo que não agrada a Deus, lo que será bueno para ela e lo que não será bueno para ela. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem domínio próprio. Amém? Ela tem equilíbrio. Ela não é uma pessoa desequilibrada, não, ela tem equilíbrio. Ela faz as coisas com consciência. Ela toma decisões em la vida movida por sua cabeça, movida por sua inteligência, movida por la razão e não por el coração. Desafortunadamente, há muitíssima gente sofrendo neste mundo, porque um dia tomou uma decisão movida por el coração, escutou a voz do coração, escutou a voz da emoção, e hoje estão sofrendo, hoje estão rimiendo com muitos problemas, se deixaram influenciar por los sentimentos. E a pior coisa que há é quando a pessoa toma uma decisão movida por la emoção. Quantas jovens hoje estão sofrendo, são golpeadas por sua pareja, a pareja é drogadicta, é alcoólica, é violenta, lhe maltrata, pero a pessoa movida por uma emoção, por el coração, por el sentimento, ela tomou a decisão de unir-se a esta pareja, unir-se a esta pessoa, aun sabendo que ela era drogadicta, aun sabendo que ela era alcoólica. Compreende o que quero dizer? Sim ou não? Às vezes a pessoa, ela está tão a ser dominada por la emoção, por el coração, que ela se põe de novia de uma pessoa que é alcoólica, que tem mau caráter, que é drogadicta, e aún assim ela acaba casando-se, porque ela escuta a voz da emoção, do coração, e não escuta a voz da razão, da inteligência, quando ela deveria pensar: não, espera aí, se esta pessoa me trata desta maneira, a hora que somos noivos,
Se Hélia, há momentos que és agressiva comigo, se ela chegou a pegar-me, se Hélia se droga, depois de casado, como será a minha vida? Vai ser um inferno, vai ser pior todavia. Não, aunque me gusta esta persona, aunque eu quero esta persona, quero muito, pero eu amo mais a mim que a Hélia. Não, eu não posso tomar esta decisão, eu não quero. E aunque a persona sinta um pouco o dolor no momento, aunque ela sufra naquele momento, sufra um par de dias, um par de semanas, um par de meses, pero ela não vai sofrer toda a vida. Me explico o que estou dizendo? Estou sendo claro? Pero muita gente sofre porque toma decisões movidas por la emoção, por los sentimentos. Esse é o problema. Porque você não pode pensar depois ele se libera de las drogas, depois ele se libera do álcool. Sim, pode liberar-se sim depois, como também pode não liberar-se. Ele pode aceitar Jesus, como pode não aceitar. Quantas mulheres aqui estão lutando por seu marido que é alcoólico, estão lutando por seu esposo. Bom, tem que lutar. A hora se casou, não vai separar, agora tem que lutar. Sim ou não? Tem que lutar. Pero estão aí sofrendo porque o marido vive com mulheres em la calle, vive drogando-se, vive de parrandas e não deixa dinheiro, não deixa para os gastos, e a mulher passa por tantas carências, tantas dificuldades. Sim ou não? Porque quando ela se uniu a esta pareja, quando ela se casou, ela não teve discernimento. Ela não teve visão, ela não usou a cabeça, ela usou o coração, usou o sentimento. Me explico? Sim ou não? Se ela supera o que ela sabe hoje, seguramente não hubiera se casado com ela. Sim ou não? Está certo ou não? E quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem discernimento. Isso é o que quero dizer. Ela não é precipitada em las decisões que ela toma. Não, ela não toma decisões movidas por uma compulsão. Ela tem os pés no piso. Sim ou não? Me explico? Os pés estão firmes. Ela sabe o que ela quer, ela sabe o que é bueno, o que é malo para ela, o que é melhor para ela. E aunque seu coração pida algo, aunque a carne, a emoção pida algo, o Espírito é mais forte para dizer: não, eu não quero, não, isso não me vai ser bem, isso não é bueno para mim. Me explico? Está claro, sim ou não? Então, assim como Jesus ensinava, orientava a los discípulos, ensinava a palavra de Deus, o Espírito Santo também nos ensina, o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos dá poder para resistir e vencer ao diabo, vencer as tentações, vencer ao pecado, vencer as lutas desta vida. Ele nos dá poder para vencer. Amém? Em uma outra ocasião, Jesus disse aos discípulos: recebereis poder ao venir sobre vós outros o Espírito Santo. Amém? Recebereis poder. O Espírito Santo nos dá poder. Verifique você
que os discípulos de Jesus eram débiles. Eram débiles. Eles seguiam a Jesus, pero quando Jesus se apartava deles, eles sentiam medo, eles se sentiam inseguros. Sim ou não? Verifique os teus. Uma vez, Jesus se quedou em la orilla del mar, despedindo a multitud, mientras os discípulos tomaram a barca e foram adelante de Jesus. E diz lá a Bíblia que a barca já estava lejos da terra, quando começou a ser assotada por las olas do mar, porque o vento era contrário. O vento era contrário, era forte. E a barca começou a ser assotada por las olas do mar. E os discípulos se quedaram todos com medo, desesperados, com medo de morrer. E Jesus foi a encontrar-se com eles andando sobre as águas do mar. E na madrugada ele foi encontrar-se com eles. E estavam ali todos desesperados. E quando viram a Jesus, o medo era tão grande, o pânico era tão grande, que hasta pensaram que era um fantasma, porque Jesus andava sobre as águas. Pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Imagine você, pense bem, Pedro, um homem que tinha tanta fé, sim ou não? Não é verdade? Todos aqueles homens ali que tinham fé estavam gritando. E Jesus disse: eu sou, não tenhas medo. E Pedro disse: Senhor, se eres tu, mire, hasta ele dudou, se eres tu, manda que Jeová já encontrar-me contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro, vem. E naquele momento, Pedro usou a fé, puso os olhos em Jesus e descendeu da barca e anduvo também sobre as águas do mar. Amém? Ele anduvo. Pero de repente, o que sucedeu? Ele dudou, ele teve medo, ele mirou para as águas. Como pode ser andar sobre as águas? Ele teve medo e começou a hundir-se, começou a ser tragado por las águas. E ele gritou: Jesus, salva-me! E Jesus assiou de ele, o tomou, e ambos entraram na barca, e cessou o vento, se calmou a tempestade. Amém? E Jesus lhe disse: hombre de pouca fé, por que dudaste? Amém? Hombre de pouca fé, por que dudaste? Imagine você, Pedro havia visto mais milagros que você ha visto em sua vida. Ele havia visto mais milagros que nós outros. Ele se sentava com Jesus, ele comia com Jesus. Pero ele teve medo, ele teve dúvidas, ele era inseguro. Por quê? Por quê? Porque todavia não tinha o Espírito Santo. Amém? Me explico? Todavia não tinha o Espírito Santo. Quando Jesus estava com ele estava forte. Pero quando Jesus não estava, ele se sentia débil, ele tinha medo. Amém? Quando você está aqui dentro da igreja e você escute a palavra de Deus, você escute uma palavra de fé, você recebe uma oração, você se sente forte. Verdade que sim? Sim ou não? Você se sente forte. Porque você está na presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está aqui. Amém? Você é fortalecido por la palavra de Deus. Você é fortalecido por la presença de Deus. Pero quando você sai, quando você regressa a sua casa, aí muitas vezes vêm as dúvidas,
vêm os malos pensamentos. Sim ou não? Não é verdade? Sim ou não? Vêm malos pensamentos, vêm dúvidas, vêm medo. Você pensa, será que minha vida vai cambiar? Será que eu vou conquistar? Será que vou vencer este problema? E vêm pensamentos de dúvidas. Pero quando você tem o Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, você não tem dúvida. Você vive em fé. Você vive em fé. Você pode passar por momentos difíceis. Podem vir problemas, porque todos estamos sujeitos a los problemas. Podem vir problemas, pero você tem certeza que não está solo. Você tem certeza que Deus está com você. Que Deus não lhe vai desamparar, que você vai vencer aquele problema. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Amém. Mire você a importância do Espírito Santo. E é assim, muitas vezes, você enfrenta os piores problemas dentro de sua casa. Dentro de sua casa. E solo o Espírito Santo para dar-lhe forças, poder, condições para que você possa vencer. E aquele que tem o Espírito Santo vence. Um detalhe muito importante. Nunca se olvide disso. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido do Espírito Santo, vence. Não importa o tempo que eu não tenha que esperar. Amém? Não importa a luta, a dificuldade, o problema que seja, uno persevera, uno persiste, uno luta, uno desiste da batalha e vence. Vence. Como eu venci, como muitos han vencido, você, com o Espírito Santo, você também vencerá. Amém? Amém? Compreende isso ou não? Mire a importância de ter o Espírito Santo. Eu podia aqui passar todo o dia falando acerca da importância de ter o Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo confirma, ele confirma com o nosso espírito que nós outros somos de Deus. Aunque o diabo intente fazer-nos pensar o contrário, pelo Espírito Santo nos dá a certeza que somos de Deus. E aquelas lutas, aqueles problemas que passamos, são trampas do diabo para que desanimemos. Pero nunca, jamais desanimamos, porque sabemos em quem nós outros confiamos. Amém? Sabemos que em todas as batalhas Ele nos dará a vitória. Amém? Aqui eu tenho na família uma senhora que teve problemas em seu matrimônio. Lutou quantos anos por sua esposa, senhora? Venha aqui, por favor, venha aqui, por favor. Vamos a conhecer aqui rapidamente a história da senhora, para que você tenha a ideia como é importante estar com o Espírito Santo em sua vida. Qual é seu nome, senhora? Irma Pulido. E seu nome? Jesus Flores. A ver, cuente-me, senhora, como eram os problemas, como estava a vida antes de chegar aqui ao Centro de Ajuda Universal? Bueno, yo estaba pasando por una situación muy difícil, puesto que mi esposo, yo me enteré que me estaba haciendo infiel, y cuando yo me enteré, yo lo encaré muy enojada y le dije que por qué me había hecho esto, y él, lejos de pedirme una disculpa, de decirme, oye, perdóname, me equivoqué, no sé, no, al contrario, obispo. ¿Sabe él qué hacía? Él lo que hacía era, se enfurecía, me empezaba a gritar y me empezaba a golpear y empezaban unos pleitos, pero tremendos. Entonces yo decía,
Dios, pero yo por qué tengo que estar aguantando a esta persona, ¿no? O sea, yo dije, la persona con la que yo me casé, enamorada y todo, como usted ahorita lo que acaba de decir, uno se casa a veces por el sentimiento y no por la razón. Y entonces en ese momento que yo me enteré de su infidelidad, pues me dio mucha rabia, mucho coraje, al grado de querer ya divorciarme, porque yo ya no lo soportaba más. O sea, tantos golpes, insultos, maltratos, infidelidades, yo ya no soportaba más. É decir, ele foi infiel, você foi falar com ele e creia que tinha a razão. Em vez de reconhecer seu erro, le golpeou, le maltratou, le insultou. Me insultaba, me rechazaba, me decía tonterías, delante de mi hija me insultaba, me golpeaba, de todo. E você passou a odiá-lo. Pasé a odiarlo. Yo tenía mucho dolor, mucho odio en mi corazón, hasta que un día… É difícil, por suposto, não? Quando a pessoa sofre uma traição, é difícil a pessoa perdonar, é difícil a pessoa aceitar, porque uno se sente diminuído, se sente humilhado, se sente trapo, verdade? Sí, se siente uno como basura, perdón por la palabra, pero se siente uno como una basura, que uno no sirve para nada, que aquel día en que yo lo acepté como mi esposo, en ese momento todo se vino abajo, todo estaba totalmente destruido. Y yo dije, yo no me casé para estar así. Yo cuando me casé con él era para vivir feliz, pero no para vivir así con golpes, insultos y maltratos. Chegou um momento então que você já determinou que o melhor era separar-se, que não havia arreglo e você o odiava e não o perdonava por isso. No, yo tenía mucho odio en mi corazón, yo tenía rencor, tenía muy sucio yo mi corazón, hasta que un día yo vi por la televisión que el Señor Jesús me podía ayudar, que si teníamos algún problema, no importaba cuál problema fuera, pero que el Señor Jesús nos iba a ayudar, o que si nosotros abríamos nuestro corazón. Entonces yo vine exactamente aquí a Tacubaya hace 5 años, y en ese momento, desde el primer momento que yo pisé aquí este lugar, yo le entregué mi vida a Dios. Yo hice una alianza desde ese momento yo hice una alianza y le dije, Dios, vamos a hacer una cosa, yo te entrego mi vida y te entrego todo mi corazón, pero tú me cambias la vida. Desde ese momento empezó como una alianza y empezó a cambiar todo en mi vida. Yo empecé a cambiar mi corazón, él empezó a limpiar. Y hasta un momento en que fue tanto que yo ya empecé a perdonarlo. Me costó mucho trabajo, pero lo perdoné. O Espírito Santo foi fazendo a obra em seu coração e foi quitando este ódio, este rencor que você tinha hacia ele. Hace 5 años yo sentía tanto odio y Dios fue limpiándome, y después yo empecé a invitar a mi esposo, porque yo me quería divorciar, pero como que yo le pedí dirección a Dios y le dije, Dios, ¿qué hago? Dime tú qué hago. Porque ahorita, obispo, yo me he dado cuenta que mucha gente, cuando tiene un problema de familia, de matrimonios, de que haya alguna infidelidad, opta por la primera opción fácil, divorcio. Y la familia dice, que te fue infiel, que te se portó mal, divórciate, ya. Y ya no quiere luchar. É o caminho mais fácil, não? Es el camino fácil, pero en este momento yo le pedí a Dios dirección y le dije, Dios, tú dime yo qué hago. Me divorcio, lucho por él, ¿qué hago? Dime. Entonces Dios me dio una dirección y me dijo, lucha por él. Entonces fue cuando yo empecé, mi vida fue cambiando, y yo empecé aquí en la iglesia a hacer mis votos, mis peticiones a Tierra Santa y todo. Entonces Dios me fue dando una dirección que tenía que hacer. E ele não queria vir. No quería venir. Le voy a ser muy honesta. Él me decía, un día me llegó, nada más que él dice que no, pero un día me dijo, yo a ese lugar no voy ni loco, ni porque me paguen voy. Así me dijo. E eu que nunca vendria. Me dijo, yo no voy a ese lugar, pero ni que estuviera loco. Le dije, mira, mejor. Ahora está louco. Está louco ahora. Le dije, mejor no digas que no. Yo esperé pacientemente y dije, bueno, Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Entonces, yo seguí orando, hice mis cadenas, hice varias peticiones a Tierra Santa, y Dios me contestó después de 3 años y medio. Un día que yo ya me disponía para venir a la iglesia, me estaba yo ya terminado de arreglar y ya me venía yo con mi hija, y de repente me dice, permíteme, dame 5 minutos. Le digo, ¿qué vas a salir o a dónde vas a ir? Dice, no, es que te voy a acompañar.
Yo me quedé sorprendida. Le dije, no lo puedo creer, ¿cómo después de tanto tiempo? Pero dije, ay Dios, de veras que tú eres grande y tú nunca fallas. Y después de 3 años y medio de estar batallando y batallando y batallando con él, aquí está. Aqui está. E aí, como está ahora? Muy bien, excelente, bien, yo creo que bien, totalmente cambiado. Ahora sí, con Dios totalmente, en la venia de Dios, y bueno, yo creo que el Espíritu Santo me ha ayudado mucho a cambiar. Hemos estado ya todo muy bien, sin problemas. Matrimônio restaurado, unido, em paz ahora. Así es, todo completo, muy bien, y luchando con la venia de Dios. Os pleitos se acabaram, os golpes, a infidelidade se acabou. Ya no tenemos ningún problema, bueno, los que hay en cualquier familia normal, pero totalmente sanados. Nova vida hoje. Nueva vida, así es. Assim que você lutou, perseverou, não desanimou, não desistiu e Deus lhe deu a vitória. Hoje sua esposa está aqui, liberado, restaurado, família completamente restaurada. Sí, obispo, porque a raíz de la infidelidad pasamos por una lucha económica muy fuerte porque mi esposo se quedaba sin trabajo. El lugar donde él iba, el lugar que quebraba, toda la compañía quebraba. A él le empezó a ir muy mal en todo le iba mal. Pero cuando él empezó a venir aquí y él aceptó a Dios, nos empezó a ir muy bien. Ahorita él ya tiene un trabajo estable, todas nuestras deudas, que era más o menos como de $1 millón, bajaron ya. O sea, ya no hay esas deudas. Hemos podido conquistar nuestra casa propia, hemos conquistado 5 coches. Assim que nestes 5 anos que está na igreja, ademais de haver conquistado a restauração do matrimônio, a liberação de seu esposo, não? Conquistou também sua casa própria, autos, prosperou também. Sí, estamos prosperando, ahorita estamos bendecidos, hemos conquistado 5 coches, 1 seminuevo, 4 coches 0 kilómetros de agencia. Mi esposo ahorita está por iniciar un proyecto muy importante que es crear su propia aerolínea con unos inversionistas extranjeros y mexicanos. Y yo también estoy por empezar un proyecto de un negocio propio, de una estética con una boutique. Y aquí estamos, gracias a Dios, bendecidos y con la victoria. A vida cambiou em todos os aspectos. Sí, cuando uno tiene el Espíritu de Dios, uno vence todas las adversidades. Pero cuando uno no tiene a Dios, toda nuestra vida está en el piso y toda nuestra vida está mal. Muitas vezes a pessoa desiste no meio do caminho, não? Em sua caminhada, ela desiste, ela desanima e deixa de conquistar muitas bendições para a sua vida, porque para todo é necessário determinação, perseverança, fé, constância. Você foi constante, você perseverou e hoje está vivendo uma vida bendecida familiarmente, econômicamente, em todos os aspectos. Sí, yo les pido a todas las personas que me están escuchando que no desanimen, que luchen, que perseveren, que sí se puede, que siempre Dios nos ayuda, Él abre caminos, que no importa el problema que tengamos, ya sea familiar, económico, de salud, de lo que sea, la fórmula es no desistir y seguir luchando y pedirle a Él que Él nos ayude, que con Él todo lo podemos y que Él siempre nos da la victoria en todo. Amém. Que Deus lhe bendiga, senhora. Muita graça, muito amável. Deus lhe bendiga, muita graça, muito amável. Graças a Deus. Mire, então verifique você que nem todo é fácil, sencillo, não cai do cielo. Se você está aqui hoje buscando uma fórmula mágica para cambiar sua vida, se você quer facilidades, você está no lugar equivocado, porque você não vai ter facilidade, você tem que lutar, você tem que perseverar, você tem que ser constante na fé. No todo se conquista rápido. Você pode curar-se de uma enfermidade rápido, você pode resolver algum problema mais rápido, pero há problemas que tardam um pouco mais. Pero quando uno tem determinação, fé, quando uno tem a fortaleza do Espírito Santo, a unção do Espírito, a pessoa não desiste da batalha. Ela nunca se dá por vencida.
ela nunca tira a toalha, porque ela mira hacia el blanco. Fé é mirar hacia adelante. Uno mira hacia adelante. Uno não mira para as circunstâncias, para as dificuldades. Amém? Eu quero agora fazer a oração para você que quer entregar sua vida a Jesus. Você que quer receber o Espírito de Jesus em sua vida. Você que quer tomar a decisão de obedecer, de praticar a palavra de Deus. Amém? Você que quer seguir os mandamentos do Senhor Jesus, seguir sua palavra. Venha aqui adelante que vamos orar por você agora. Você que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus. Você quer fazer uma aliança também, um pacto com Deus também. Como a Senhora é um pacto. Você quer fazer um pacto com Deus. Venha aqui adelante e vamos orar em seu favor. Vamos entregar sua vida em las manos de Deus agora. Em nome de Jesus. Você não quer mais seguir o curso deste mundo, os pensamentos deste mundo. Você quer llenar-se com os pensamentos de Deus. Venha adelante agora. Aqui estão estas pessoas, meu Senhor, que querem fazer tua vontade. Pessoas, meu Padre, que já sofreram demasiado, já sofreram muito nesta vida. Foram muitos os problemas, traição, fracassos em la vida sentimental, golpes, malos tratos, humilhações, carências econômicas, miséria. Pessoas, ó Deus, que já han sofrido muito, a ponto, acha de pensar que a vida não vale a pena, pensar que a morte seria a única salida. Há muita gente aqui, ó Deus, que crê, tem fé, pero na vida nunca cambiado, nunca se sentiram felizes, sempre estão sofrendo, gemendo, com tantos problemas, com enfermidades, com depressão, com medo. Espírito Santo, meu Senhor Jesus, estas pessoas se puseram de pé, vieram hacia adelante, para assumir um compromisso com o Senhor, para ser uma aliança, um pacto com o Senhor. Elas se rindem, elas se entregam, elas te querem, Senhor. Elas estão dispostas a obedecer, a praticar tu palavra, a viver na vida em fidelidade ao Senhor, a negar sua própria vida neste mundo, negar los placeres de la carne, negar los vícios, negar a prostituição, o adultério, o engano, a mentira. Senhor Jesus, há muita gente aqui arrependida de seu passado, arrependida de todos os erros que ha cometido nesta vida, e ele não quer mais pecar, não quer mais viver nele erro. Ela te pede perdão, ela te pede perdão
ela te pede socorro. Vem sobre sua vida, vem sobre ela a hora, vem para envolvê-la com tua presença, com teu espírito, e lava com a preciosa sangre de Cristo que foi derramada em la cruz. E borra, Senhor, os pecados, borra o passado sucio, o passado negro, borra o passado, Senhor, de toda esta gente, e haz todo novo, meu Senhor, dá uma nova vida, haz esta persona nascer de novo, haz esta persona volver à la vida, meu Padre. Ser bautizado agora com o Espírito Santo, você vai sentir um gozo em sua alma, na alegria, na paz. Você vai sentir ganas de chorar, ou quizás de sorrir, uma mescla de sentimentos, porque o Espírito Santo llena sua vida agora. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém.